Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje eu vou focar em explicar e compartilhar, né, o que o autismo me ensinou, o que me trouxe de bom na minha vida, né? Porque assim, eu vejo as pessoas, assim, no geral, falarem muito o que trouxe de ruim, a tristeza. Gente, isso realmente é difícil, né? Quando você trabalha e tem dentro de casa também uma criança, um adulto, um adolescente com deficiência, a vida não é um mar de rosas, não é um conto de fadas. A gente tem uma série de desafios, mas eu não gosto muito de olhar pelo lado negativo, porque isso tira a energia positiva da gente, né? Então, assim, hoje eu tirei o dia para falar as coisas positivas que aconteceram comigo. As negativas deixa para outra hora, né? E talvez nem quero tanto conversar sobre isso, porque eu acho que não vale a pena ficar remoendo, né? E naquele momento que você estiver mais para baixo, assim, gente, uma terapia sempre ajuda, meditação sempre ajuda, autoconhecimento sempre ajuda, para que a gente ganhe força, energia para os desafios que vão acontecer, né? Porque é isso que importa. A família, os pais, os cuidadores têm que estar muito alinhados nesse pensamento de energia positiva, de que a gente vai conseguir, não consegue de um jeito, consegue do outro, mas com certeza a gente vai conseguir, não é verdade? Então vamos lá. Uma das coisas que eu aprendi justamente é não me culpar, porque eu me culpava muito toda vez que eu fazia alguma coisa inadequada, que o processo não dava certo, e eu passei a entender que isso me paralisava, né? E aí eu comecei a olhar para mim de uma forma mais amorosa, entender que ali não foi um momento de vitória, né? Mas também não adiantava ficar, ai, por que eu fiz assim e tal, então vamos seguir em frente, né? Eu digo que o autismo e a convivência com o autismo me ensinou a isso. Inclusive, o autismo me ensinou a estudar mais, a querer entender mais o que acontece, não só com meu filho, mas com as outras pessoas, né? Porque, como a gente sabe, são características bem individuais, né? Muito peculiar. E quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. Porque o comportamento humano, ele é enigmático e maravilhoso. Então, assim, quanto mais eu estudo, mais eu acho sensacional e mais eu acho que a gente tem ferramentas para trabalhar com isso. Então, eu acho que eu aprendi isso também na convivência com o autismo. E quando eu falo autismo, eu não estou aqui levantando a bandeira do transtorno, não é isso não. É porque o autismo é o nome do transtorno, podia ser qualquer outro nome, né? Mas assim, é para entender o universo o que trouxe para mim essa convivência com o autismo. E não só isso, eu gostaria também que você refletisse a respeito disso, né? O que trouxe para você a convivência com uma pessoa com autismo, né? Com transtorno do espectro autista, né? Então, assim, o que trouxe para você? Como é que você sente isso, né? O lado positivo, né? Porque o negativo a gente já sabe, é difícil, a gente tem que mudar a vida, muda um monte de coisa. Mas, enfim, vamos continuar no lado positivo. Vamos lá. Resiliência. Aprendi sim, eu já era uma pessoa resiliente. Eu acho que o brasileiro em si já é resiliente, mas eu passei a ser mais ainda, né? Porque eu vejo que cada vez mais a gente vai se esforçando e vai conseguindo mais, e isso é um prazer muito grande toda vez que a gente consegue mais um objetivo alcançado, não é verdade? E os resultados bons, nossa, é para comemorar cada mínimo detalhe, né? Não focar tanto também nas coisas negativas. Acontecem, gente, mas não foca tanto, sabe, naquele momento que foi para você muito doloroso, tá? Trabalhe isso, né? Procure uma terapia ou trabalhe em você mesmo. A gente tem tantas formas de trabalhar isso, né? Então, assim, o bom é a gente não ficar paralisado no negativo, porque isso realmente atrapalha a gente demais. Eu aprendi também o melhor e o pior das pessoas, né? Então, assim, pessoas que eu achava que na minha convivência eram muito importantes, depois eu vi que não eram. E que no momento que descobri sobre o diagnóstico e toda a minha luta, foram que se afastaram primeiro, sabe? Então, assim, não tô nem falando da família, porque a família, assim, eu tive apoio total. Lógico que eles ficaram muito comovidos, mas, assim, outras pessoas, amigos, pessoas na intimidade,
realmente se afastaram. No primeiro momento eu senti, mas depois não, porque outras pessoas mais interessantes e mais próximas do entendimento do que estava acontecendo comigo também chegaram próximo, me deram apoio. Então, assim, foi uma troca, mas eu consegui enxergar melhor as pessoas. Eu acho que isso é bom. E eu não culpo essas pessoas também que se afastaram de mim, porque cada um no seu momento. Cada um no seu momento. Para elas não deu. Então tá tudo bem. Segui a minha vida e estamos aí. Né? Agora com vocês aqui, ajudando um pouco também as famílias que precisam de apoio e estudando muito para que eu possa trazer aqui conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, um conhecimento que realmente tem alguma base ou toda a base científica para poder ajudar. Eu também aprendi que eu podia ser uma mãe melhor. Né? Eu tinha uma arrogância de achar que eu era a mãe do ano. Não era. Cometi uma série de falhas e poderia ter sido uma mãe melhor. E hoje eu me sinto uma mãe muito melhor. E eu acho que com a prática eu ainda vou ser uma mãe muito melhor. Não só para o meu filho diagnosticado com transtorno do espectro autista, mas também para minha filha que é neurotípica. Então, assim, eu aprendi muito e continuo aprendendo todos os dias. Eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi mais ainda depois que eu tive o contato com o autismo. Aprendi que eu devo meditar, que eu devo me autoconhecer, que eu devo entender os sentimentos que passam por mim. Né? Aprendi a desacelerar, porque realmente eu tinha a síndrome do pensamento acelerado. Então, assim, eu pensava antes, eu falava tudo atropelado, fora de ordem, queria que todo mundo fizesse tudo muito rápido, e aí eu descobri que meu filho não entendia dessa forma. E eu tive que dar 5 passos atrás para poder recomeçar, para ele poder me entender. Então, assim, isso me fez bem, porque em outras áreas eu fui aprendendo também a trabalhar dessa forma, né? E esse pensamento acelerado trazia muita ansiedade, doença, mal-estar. Então, assim, foi melhorando a minha qualidade de vida também. E isso eu devo justamente a todo esse aprendizado que eu estou tendo com o autismo e as pessoas que estão ao meu redor. Eu também aprendi a falar um pouco mais devagar, porque eu falava muito rápido e eu achava que todo mundo tinha que entender. Enfim, eu descobri também que eu posso ser uma pessoa criativa. Eu já era, e eu achava que eu realmente era criativa de verdade, mas eu passei a ser muito mais criativa depois que eu comecei a estudar sobre o comportamento humano e depois que eu comecei a ver meu filho necessitando de formas criativas de aprender. Porque o que eu achava que eu sabia como educação, porque eu aprendi com a família, com o outro, não serviu para ele. Então eu tive que ser muito mais criativa. Isso eu aprendi também depois do autismo. Que eu aprendi também que eu tinha mais energia do que eu imaginava. Eu achava assim, não, eu não vou aguentar, é muita coisa, eu não vou dar conta de trabalho, filho, casa, autismo, tratamento. Nossa! Mas aí eu fui desacelerando, eu fui colocando cada coisa no seu lugar e fui me organizando, porque eu me achava organizada, mas eu não era, não. Com o tempo eu descobri o que era organização, que eu tive que dividir o meu tempo de uma forma melhor e eu fui muito, muito, muito mais produtiva. E não é só uma questão de ser produtivo, não é isso, é uma produção, é uma produtividade, é uma produtividade em prol do direcionamento educacional, né? Porque eu queria ser uma melhor mãe, porque eu sabia que eu podia dar o melhor para o meu filho, mas para isso eu precisava organizar o meu tempo. E isso eu só aprendi depois do autismo. Antes disso eu me achava organizada, mas eu não era. Eu sabia guardar as coisas em cada uma no seu lugar, mas não era exatamente, a minha vida não era tão organizada quanto eu imaginava. Eu aprendi também que a ter mais esperança. Porque às vezes quando as coisas não davam certo, eu queria que elas dessem certo e não funcionavam, e aí eu perdi um pouco da esperança, ficava assim meio desapontada. E com o tempo eu descobri que não precisava ficar daquele jeito, né? Que eu tinha que ter mais esperança, eu tinha que ter mais fé em todo esse redor, toda essa energia. E cada um chama de uma forma, né? Mas pode ser religiosa, de forma religiosa, pode também não ser.
Eu aprendi a respeitar também as pessoas, as suas religiões, né? Eu respeito a fé de cada um. E eu mesmo em si, eu achava que eu perdia um pouco a fé toda vez que eu ficava desapontada. E isso renasceu em mim, sabe? Mais ainda. Porque eu achava que eu era uma pessoa que eu tinha fé. Passei a ter mais ainda. E não só fé em si, mas também a esperança. De saber que o que eu estava plantando ali, no futuro ia dar certo. E começou bem sutil. E foi aumentando, aumentando. E aí quando eu vi as coisas acontecerem, eu assim, nossa, valeu cada sofrimento. Valeu cada esforço, cada noite mal dormida, os estudos virando noite. E eu também gosto. Eu continuo estudando e vou continuar muitos e muitos anos. E também eu aprendi uma coisa que eu julgo a mais importante de todas. Eu aprendi que existem inúmeras formas de ser feliz. Inúmeras. Né? Que não existe só aquela forma, aquela maneira formatada que o mundo dá pra gente. Você é feliz se você tiver isso, se você fizer isso, se a sua vida for assim. Aí você tem a felicidade. E não é assim. A felicidade, na realidade, tá na forma de viver de cada um, na vontade de cada um, nas coisas que a gente faz, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas grandes comemorações, nas pequenas também. Então existem diversas, inúmeras formas de ser feliz. Eu estou buscando a minha e assim eu posso dizer que eu tenho uns momentos de felicidade que valem muito a pena, que estão valendo muito a pena. Então assim, não é uma felicidade plena, é uma felicidade sendo construída e momentos de felicidade que me fazem muito bem, que me trazem um bem-estar enorme. E você? O que você já descobriu em você, na sua vida, depois que o seu filho ou seu parente foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista? Conta aí pra gente. Como é que foi? E como é que você percebeu isso? E se teve a mudança positiva, como é que foi? Ou se você só consegue ver o lado negativo? Vamos mudar esse pensamento? Vamos começar a pensar de uma forma diferente? Vamos em frente? Porque a gente sabe que todo esse conhecimento, todo esse treinamento vai valer a pena, com toda certeza. Gostou? Curte o vídeo, acompanha a gente nas redes sociais, a gente vai fazer algumas lives lá no Instagram, então acompanha a gente lá e vamos dividir conhecimento, vamos conversar cada vez mais, vamos fazer o nosso canal crescer, não é verdade? Então, muito obrigada e até a próxima.